pode acontecer, do mesmo jeito que tinha gente falando que o Bruno ia tomar 40, tomou 22 anos de cadeia. Mas a tendência dos tribunais quando há um conjunto probatório muito forte contra o acusado, e é um acusado, o acusado de cometer o crime, de ter matado, que foi o Misael, o Evandro seria cúmplice dele, porque foi lá pegar, foi lá levar, ou coisa parecida, não é verdade? Mas o principal acusado é o Misael. Então, a tendência, pelo que disse o doutor Luiz Flávio Gomes, e pelo que a jurisprudência tem nos mostrado, no caso do Gil Gai, no caso do Bruno, se não pegou a pena que todo mundo esperava, 200 anos de cadeia, porque também não adianta nada aplicar 200 anos de cadeia, porque tem progressão de pena. Devia ser aplicada a pena da seguinte forma, ó, vou dar 34 para esse cara, mas ele vai ficar 9 anos na cadeia. Eu vou dar 22 anos e 3 meses para esse cara, porque ele já cumpriu, mas vai cumprir no máximo 5 anos de cadeia, que é o caso do Bruno. Devia ser aplicada a pena desse jeito para todo mundo entender. Mas o Márcio Campos está com o advogado do Evandro. E eu queria saber, afinal, se o Evandro confessa, é o doutor Arildo, né? Se o Evandro confessa a participação do crime, se ele acha que foi crime mesmo, se acha que não, o Márcio pode conduzir a entrevista a partir de agora, agradecendo desde já o advogado do Evandro, que passa a ser testemunha-chave nesse caso aí. E no caso do sapato, a história da alga não ficou muito bem esclarecida, porque o perito falou que não sabe se tem essa alga em outro lugar, e aí cabe a pergunta, não sei se vai ser feita a pergunta ainda ou não, por onde andou o Misael para pisar nesse raio dessa alga, né? Porque essa alga pode ter até em Marte, se descobrirem. Será que ele teve em Marte, não teve em Marte? Então, aí a defesa, pelo que eu vi, foi bem ali. A defesa, pelo que eu vi, foi bem. Do aspecto do sapato. Mas são 12 teses que incriminam o senhor Misael Bispo. E a defesa vai ter que derrubar uma por uma, enquanto que a promotoria vai tentar provar uma por uma. Doutor Arildo, o seu cliente já deu depoimentos que são conflitantes. Qual deles vale, doutor? No último deles que eu ouvi, ele dizia o seguinte: se eu soubesse que ia acontecer aquilo ali, se o Misael tivesse me falado, o senhor acha que eu ia com o meu carro lá? Isso não é quase que uma confissão de que o Evandro, ele acha que o Evandro matou realmente a Bessa Nakashima? Ou não, doutor Arildo, talvez eu tenha entendido mal. Boa tarde, um prazer e muito obrigado por o senhor atender a gente. Boa noite, Datena, os senhores telespectadores. Datena, então vamos por partes. Primeiro, quanto à alegação da alga. Na minha concepção, a acusação, ou pelo menos a testemunha, que é altamente gabaritada, conseguiu provar que o material encontrado no sapato é compatível com aquele da represa de Nazaré Paulista. Agora, se essa alga há em outros lugares, por enquanto ninguém questionou essa matéria. Ninguém disse se Misael esteve ou não em outros lugares que pudessem ter esse material compatível. Então esse é o primeiro ponto. Agora, já o segundo ponto, Datena, quando você diz da carta do Evandro, que ele diz assim: se eu soubesse eu não teria ido com o meu carro. Não foi o que ele quis dizer, né? Foi um depoimento que nós temos aqui, só que eu ouvi. Tem o depoimento aí do Evandro, está aqui o depoimento, que ele fala: excelência, é o seguinte, excelência, se o senhor acha, se eu soubesse que o que iria acontecer ali, eu teria ido com o meu carro. E depois, logo em seguida, ele disse que viu as armas na mão do Misael, que seriam armas compatíveis com o assassinato da Bessa. Ele não estaria confessando que o Misael foi quem assassinou a Bessa ali? O senhor não entende dessa forma? Quer ouvir o depoimento? O senhor quer ouvir o depoimento? Vamos soltar. Primeiro o depoimento. Vamos soltar. Solta o depoimento do Evandro. Ele ligou do meu número, mas não o celular que foi apreendido pela polícia, em outro número de celular. O celular que foi apreendido era um celular que era de uso pessoal meu. Então eu tinha outro número que era para meus clientes. Pegar ele lá, excelência, porque ele me falou que ele se encontrava numa festa. Se ele tivesse me explicado o que teria acontecido ali, eu não teria ido naquele local pegar ele. E eu não teria ido com o meu carro. O senhor confirma que o doutor Bispo... Aí é um dos trechos. Se ele tivesse me explicado o que aconteceu ali, eu não teria ido com o meu carro, para não ser identificado.
E está implicitado aí, no meu ponto de vista, se ele tivesse me explicado o que teria acontecido ali, talvez o assassinato da Bércia, ele não iria com o carro dele para não ser identificado. E ele confessa que um dos telefones captados aí pela polícia realmente é um telefone dele, que ele falou com o Misael. O senhor não entende isso como uma espécie de confissão, porque logo depois ele fala das armas. O senhor responde a primeira pergunta, depois eu mostro o trecho das armas para o senhor, doutor. Tá ok. Então, Datena, eu digo carta porque dia 22 de fevereiro ele escreveu uma carta. Então, daí ser mais recente, por isso que eu estou me referindo à carta. Entendi. E nessa carta que ele escreveu, ele diz justamente isso. Mas o que ele quis dizer é o seguinte: eu não seria burro a tal ponto de ir com o meu carro lá. Se eu soubesse do crime, eu não seria burro a tal ponto de ter ido lá. Agora, Datena, um outro ponto que deve ser observado a conduta do Evandro vai na contramão de conduta de outros criminosos culpados. Quem pratica o crime e se diz inocente, ele quer se ausentar do local de crime. Já o Evandro, por que ele está dizendo que ele esteve lá? Porque ele não tem culpa. Se ele fugiu, né, doutor? Ele chegou a fugir, não chegou, se eu não me engano? Não foi fuga, Datena, não foi fuga. O que foi? Não foi fuga, não foi fuga. Todos os anos ele se programava para ir para o Nordeste. E ele foi para o Nordeste, ele ficou sabendo que ele estava sendo procurado pela polícia, pela televisão. Doutor, foi muita coincidência ele visitar o parente do Nordeste quando foi decretada a prisão preventiva dele aqui, não foi? Mas ele não foi intimado, Datena. Não há nenhuma intimação nos autos antes da viagem dele. Não se pode presumir que alguém. Mas depois ele soube que ele estava sendo procurado e ficou um tempão desaparecido. Ele soube, tem uma interceptação telefônica, sim, tem uma interceptação telefônica depois da fuga, e que o advogado pede para ele aguardar que vai resolver o problema. Então, é isso que aconteceu. Isso não foi divulgado. Eu posso entender que aí ele fugiu mesmo. O senhor, é claro, como advogado de defesa, e muito bom que é claro que vai argumentar em defesa do seu cliente, mas eu acho muita coincidência o cara desaparecer daqui quando é decretada uma prisão dele e preventivamente ele desapareceu antes de ser decretada a prisão preventiva dele. Agora, o senhor me entenda o seguinte: o senhor está querendo dizer que ele não sabe se o Misael matou ou não matou a Bércia na Caxiva, mas ele disse assim: eu não vou com o meu carro lá, eu não iria com o meu carro lá se soubesse o que ele iria fazer lá. Eu vou soltar a entrevista inteira agora. Depois ele... Isso para mim, ele está dizendo implicitamente que ele sabe o que o Misael fez. E depois, logo em seguida, ele falou assim: não, ele estava com arma sim. Estava com arma sim. Me dá o trecho inteiro aí, por favor. Me dá o trecho. Ele levou o meu número, mas não o celular que foi apreendido pela polícia, em outro número de celular. O celular que foi apreendido era um celular que era de uso pessoal meu. Então eu tinha outro número que era para meus clientes. Pegar ele lá, excelência, porque ele me falou que ele se encontrava numa festa. Se ele tivesse me explicado o que teria acontecido ali, eu não teria ido naquele local pegar ele. E eu não teria ido com o meu carro. O senhor confirma que o doutor Bispo estava com as duas armas dele no dia que o senhor o recolheu lá na represa? Sim. O senhor viu as armas? Sim, vi as duas armas dele. Que armas que era? O senhor sabe diferenciar? Sim, uma pistola e um revólver. Doutor, a mim me parece que ele diz o seguinte: se eu soubesse o que ia acontecer lá, a morte da Bércia, a mim me parece, posso estar enganado, eu não iria com o meu carro, porque eu não sou burro de ir com o meu carro lá. Segundo lugar, perguntado se o doutor Bispo estava com as armas dele, ele iria usar as armas para quê? Para caçar passarinho? E logo depois de um crime ter acontecido? Me parece que é uma confissão de que ele sabia que o bispo tinha acabado de atirar na Bércia. Isso me parece. Se me parece, e o senhor não concorda com isso, eu estou errado em que pontos? Datena, veja bem. Primeiro você disse o seguinte: respeito o jornalista que você é, o repórter que você é. Nós estamos conversando aqui, nós não estamos discutindo. Porém, eu ouso discordar, Datena, pelo seguinte: em processo penal não existe presunção. Ou se sabe, ou se tem a certeza, ou deve ser absolvido o réu. Então não se pode presumir que ele sabia no momento da fuga.
não há um documento comprobatório de que ele foi intimado. Claro. Ele claro. só saberia que ele estaria sendo procurado a partir do momento eu já estou falando de outra parte aí da entrevista, e eu queria que o senhor me explicasse o que significa o seguinte, né? Se eu soubesse o que ele iria fazer ali, eu não iria com o meu carro. Tipo, querendo dizer, você acha que eu sou burro de ir com o meu carro, sabendo que eu estou levando um cara para cometer um crime? Não foi mais ou menos isso que ele disse, ou não? O senhor entende essa frase de uma outra forma? Não foi isso que ele disse, porém ele disse isso, Datena, depois que tudo veio à tona, depois que ele ficou sabendo que tinha ocorrido. Entendi. Então ele, ligando os fatos, também chegou à conclusão que o Misael Bispo matou a Mércia ali. Isso, inclusive ele diz que ele não pode assegurar. Ele presume que o Misael tenha matado, mas ele não pode afirmar porque ele não viu. Entendi. É só isso que eu queria esclarecer. Porque logo depois ele chegou e confirmou que o Misael estava com as armas. Então ele pode até admitir que o Misael estava ali no momento do crime, cometeu o crime, mas que não disse nada a ele o que ele estava fazendo ali, e que ele, Evandro, não tem nada a ver com o peixe. É como se ele fosse um motorista de táxi que pegou um cara, levou até lá e depois levou de volta sem saber do que estava acontecendo ali. É isso que eu entendi ou não? Porque o Misael era patrão do Evandro. É o patrão que não teria explicado o crime que ele cometeu, mas ele chega a ele só nos dá a entender ali que o crime foi cometido mesmo. Só que ele não sabia isso mesmo. Na minha concepção, se de fato foi Misael quem matou, isso o conselho irá decidir. Se isso de fato ocorreu, o Evandro, na minha concepção, é mais uma vítima do Misael, porque induziu a ir buscá-lo em um local de crime sem que esse tivesse ciência da Datena. Entendi. Então eu acho que o Evandro vai ser muito mais importante para a promotoria do que para a defesa do Misael Bispo, mesmo porque ele vai se isentar de qualquer participação num crime que até ele acha que pode ter acontecido. É mais ou menos isso, não é? Ele acha que pode ter acontecido. Ele acha que pode ter acontecido. Não tem certeza, mas acha. Ele acredita. Doutor, foi muito esclarecedora a sua participação. Foi um prazer conversar com o senhor. Tá bom, doutor? O prazer é grande meu e parabéns pela audiência, Datena. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns ao senhor pela explicação clara. Então foi aquilo que a gente entendeu mesmo. O Evandro falou o seguinte, olha... se eu soubesse que ele iria fazer aquilo que ele fez ali, eu não teria ido com o meu carro, não sou burro, não sou idiota para botar meu carro lá, e depois ele estava com as armas na mão mesmo, se eximindo de cumplicidade no crime. Agora, cabe ao doutor, que me parece ser muito bom advogado, provar que ele não tinha participação nenhuma no crime, provar que ele não era cúmplice do Misael, que só estava fazendo o que o patrão mandou ele fazer, sem explicar a ele o que iria fazer. E pronto, acabou. Na verdade, cabe aí ao advogado, que parece ser muito bom, defender o Evandro desse caso, mas o Evandro pode ser testemunha-chave para a promotoria, porque ele admite nas entrelinhas que um crime foi cometido ali, que o Misael tenha matado realmente a doutora Mércia Nakashima. Olha...